seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Aurélio Silva e nesse vídeo eu quero compartilhar com você algo muito importante. Olha só, talvez você já tenha ouvido falar sobre inteligência emocional, não é mesmo? Mas eu faço a seguinte pergunta: você é capaz de identificar uma pessoa que tem a inteligência emocional mais desenvolvida do que a média das outras pessoas? Não é algo tão difícil assim, tá? Olha só, eu quero te explicar aqui nesse vídeo exatamente quais são as 5 principais aptidões das pessoas que têm inteligência emocional. Talvez você possua algumas dessas aptidões, mas não consegue identificar qual é essa aptidão, ou até mesmo você deseja desenvolver algumas dessas aptidões, ou até mesmo todas essas aptidões para se tornar uma pessoa mais próspera, feliz, abundante em todas as áreas da sua vida. Lembrando que a inteligência emocional ela é um fator importante e determinante no nosso processo de evolução e principalmente em nossos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. Tá legal? E olha só, vamos falar agora sobre a primeira aptidão. Aurélio, qual que é a primeira aptidão das pessoas que possuem, que têm inteligência emocional? A primeira aptidão delas é que elas reconhecem as próprias emoções, tá? Elas reconhecem suas emoções, ou seja, o autoconhecimento emocional é a consciência do que você está sentindo naquele momento. Isso é algo muito importante, você compreender, você entender qual que é o tipo de emoção que você está sentindo naquele momento, porque quando você compreende qual que é a emoção que você está sentindo, você pode pegar aquela emoção, aquele estado emocional e se potencializar para chegar onde você quer. E se você não consegue compreender o que você sente, a emoção que você está sentindo, você fica totalmente à mercê daquela emoção. Você se torna meio que um escravo emocional daquela emoção que você não conseguiu identificar. Faz sentido para você? Olha só, e a segunda aptidão? Qual que é a segunda aptidão das pessoas que têm inteligência emocional? A segunda aptidão é que elas sabem lidar com as emoções, tá? Elas sabem lidar com emoções, ou seja, elas sabem gerenciar as próprias emoções, os próprios estados emocionais. Isso aí é algo muito importante também, principalmente em nossos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. O gerenciamento das próprias emoções é você saber identificar, digamos assim, você identifica a emoção, que é o autoconhecimento emocional, e o gerenciamento emocional, que é você saber lidar com a emoção e você usar aquela emoção ao seu favor para potencializar os seus resultados. E qual que é a terceira aptidão? A terceira aptidão é de que as pessoas que têm inteligência emocional, elas sabem se manter motivadas, independente de qualquer situação, elas se mantêm motivadas, ou seja, aqui é a automotivação. Automotivação, ou seja, dependente de qual for a situação que ela esteja passando, ela consegue se manter motivada, sabendo que, tendo consciência das próprias emoções e sabendo gerenciar as próprias emoções, ela não vai ficar à mercê de um estado emocional. Ela vai se potencializar para conseguir o que ela quer. Você está entendendo isso? Ou seja, um encaixando no outro. É uma aptidão que uma aptidão completa a outra, tá? E qual que é a quarta aptidão das pessoas que têm inteligência emocional? Elas reconhecem as emoções nas outras pessoas, ou seja, são pessoas que têm empatia, tá?
empatia. Muitas pessoas dizem que empatia, você ter empatia, você sentir o que a outra pessoa sente. Tá? Isso vai do ponto de vista da outra pessoa. Mas você não concorda comigo que você sentir o que a outra pessoa sente é algo meio que impossível? Né? Empatia não é você sentir o que a outra pessoa sente, é você entender, é você compreender, é você saber o que a outra pessoa está sentindo, não sentir o que ela sente, mas compreender qual que é o estado emocional, qual que é a emoção que está por trás daquele comportamento daquela pessoa. Isso sim é empatia, não você sentir o que a outra pessoa sente, mas você entender a emoção que está por trás daquele comportamento que levou aquela pessoa a agir daquela forma, tá? E qual que é a quinta aptidão? É que as pessoas, elas sabem, as pessoas que têm inteligência emocional, elas conseguem lidar melhor com os relacionamentos, tanto pessoal quanto profissional, familiar, filhos, esposa, pai, mãe, ou seja, todo tipo de relacionamento, elas sabem lidar melhor com os relacionamentos, tá? Elas sabem lidar com relacionamentos. Uma palavrinha tão pequena, mas que muitas pessoas não conseguem ali, digamos que compreender, vamos dizer assim. Porque hoje em dia é muito difícil você conseguir lidar com relacionamentos, mas as pessoas que têm inteligência emocional, elas sabem, elas têm a capacidade de lidar melhor com os relacionamentos, independente de qual for esse relacionamento, tá legal? E olha só, muitas pessoas me perguntam, né, quando eu faço as minhas palestras sobre inteligência emocional, elas me perguntam o seguinte: Aurélio, como que eu consigo lidar melhor com o meu relacionamento, com o meu namorado, com a minha namorada, com o meu esposo, com a minha esposa? Como que eu consigo lidar melhor com qualquer tipo de relacionamento? E a resposta sempre é a mesma. Olha só, nunca existiu, não existe e também nunca irá existir uma pessoa que consiga se relacionar melhor com as pessoas, com o mundo à sua volta, se primeiro ela não conseguir se relacionar consigo mesma. Isso faz sentido para você? Olha só, não existe, nunca existiu e também nunca irá existir uma pessoa que consiga se relacionar melhor com as pessoas à sua volta, se primeiro ela não desenvolver a capacidade de se relacionar bem consigo mesma. Porque quando você não está bem consigo mesmo, você acaba aqui projetando aquilo que está te incomodando, você acaba projetando o teu estado emocional nas pessoas à sua volta. Isso acaba corroendo, às vezes até acabando com os teus relacionamentos. Isso faz sentido para você? Vamos agora recapitular quais são as 5 principais aptidões das pessoas com inteligência emocional. A primeira é que elas reconhecem as suas próprias emoções, ou seja, o autoconhecimento emocional, é a consciência emocional daquilo que ela está sentindo, daquela emoção, naquela dada situação. A segunda, elas sabem lidar com as emoções, é o gerenciamento emocional, a administração emocional. Elas sabem gerenciar suas próprias emoções, independente de qual for a situação. Por exemplo, eu estou numa situação, estou sentindo essa emoção, mas vamos administrar esse estado emocional, vamos ter um resultado diferente. Você não consegue controlar a sua emoção, você consegue administrar o teu estado emocional para você ter um resultado diferente. E qual que é a terceira delas? É a automotivação. As pessoas com inteligência emocional, elas têm a capacidade de sempre se manterem motivadas, independente de qual for a situação, elas se mantêm motivadas porque elas têm um objetivo a alcançar, ou seja, a motivação vai fazer com que elas consigam alcançar aquele objetivo. A quarta é a empatia, é você compreender o que a outra pessoa sente, é você entender o que a outra pessoa sente, você saber qual que é a emoção que está por trás
daquele padrão, daquele comportamento, daquela ação que aquela pessoa está executando, digamos assim. Ou seja, é você compreender, entender e saber o que a outra pessoa está sentindo. Não sentir o que ela sente, mas você compreender qualquer emoção que está por trás daquele estado emocional, daquele padrão de comportamento. Tá legal? A quinta delas é saber lidar com os relacionamentos. É você saber, você compreender que as pessoas que você se relaciona à sua volta são mundos diferentes, são estados emocionais diferentes, são padrões de comportamentos diferentes, são histórias diferentes, são pontos de vistas diferentes. Ou seja, quando você compreende que as pessoas à sua volta, que cada pessoa é um mundo diferente do seu, você consegue lidar melhor com os seus relacionamentos, você consegue compreender melhor o que as outras pessoas sentem. Isso faz sentido para você, porque você tem que compreender que as pessoas que você se relaciona são histórias diferentes. Tem toda uma história por trás daquilo que ela está sentindo. Ou seja, você compreende que cada pessoa é um mundo diferente do seu, e dessa forma você consegue lidar melhor com os seus relacionamentos. Tá legal? Olha só, eu falei aqui para vocês sobre as 5 principais aptidões das pessoas com inteligência emocional. Espero que esse pequeno conteúdo aqui, esse breve conteúdo que eu compartilhei com você, ele possa te ajudar de alguma forma, possa trazer clareza para você, possa fazer com que você haja, você entre em ação para mudar alguma coisa que você queira na sua vida, e que você até mesmo tenha algumas dessas aptidões, ou que deseja desenvolver algumas dessas aptidões, e que nesse conteúdo você reconheceu qual dessas aptidões que você quer desenvolver e qual delas que você tem para você potencializar os seus resultados em qualquer área da sua vida. Espero que esse conteúdo realmente tenha te ajudado, tenha trazido aí clareza para você. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com mais pessoas, tá? Marca aqui nos comentários alguns amigos que você acredita que precisa ver esse conteúdo para também potencializar os próprios resultados, para também se transformar pessoalmente. E lembre-se, seja quem você nasceu para ser e não para ser aquilo que os outros querem que você seja. Um forte abraço e até a próxima.